hoje. Massa de pastel de feira. Aquele que tem uma casca crocantinha, cheia de bolinhas assim irresistíveis e que todo mundo adora. Dá para comprar massa pronta. Claro, a gente encontra hoje em dia várias massas já cortadas em disco, empacotadinhas. Eu acho que a massa caseira tem outro sabor, mas isso aqui funciona tranquilamente. Uma outra possibilidade, essa eu acho bem mais gostosa, é comprar os rolinhos de massa das barracas de pastel das feiras livres, dos mercados. Bom, qual a diferença? Essas massas aqui, como eu falei, elas são mais firmes. Elas são normalmente abertas em cilindros, como aqueles cilindros de fazer massa fresca. Só que esses cilindros que eles utilizam são cilindros grandes. Então eles conseguem abrir massas bem duras e firmes que realmente com o rolo não é muito simples de abrir em casa, ela fica realmente muito dura. Exatamente por isso é que as receitas de massa de pastel caseiras, elas normalmente têm uma quantidade um pouco maior de líquido e elas ficam mais molinhas. Ficando mais molinhas é mais fácil abrir e conseguir um pastel fininho e gostoso sem grandes dificuldades e sem outros equipamentos. Então eu preciso da farinha de trigo, sal, óleo vegetal, aqui eu tenho óleo de girassol, mas pode ser de milho, o que você que tiver em casa e quiser, água fervente, que eu acabei de aquecer, e o ingrediente super importante para conseguir aquelas bolinhas bem crocantezinhas é um pouco de cachaça. Agora, na hora que eu for preparar a massa, eu realmente vou sentir o aroma da cachaça, mas depois que o pastel é preparado e frito, não sobra sabor e nem o álcool de cachaça assim nenhuma. Ela realmente serve para conseguir as bolinhas, mas não tem gosto nenhum na massa. Bom, o que eu fiz? Eu joguei aqui dentro da minha tigela o sal, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu posso colocar direto aqui o óleo, ó, a minha cachaça e em seguida essa água fervente. Qual é a utilidade dessa água? Ela já vai dar uma pré-cozida à minha massa e com isso ela vai ficar bem mais molinha. No começo eu posso mexer com uma colher, mesmo porque tá quente, mas logo em seguida eu já vou poder começar a trabalhar com a mão. Tá meio seco aqui, eu vou até colocar um tiquinho a mais da água, tá? Essa aqui tá fria, mas tudo bem. O ideal é que essa massa descanse por pelo menos meia hora na geladeira ou até por um dia. E aí, embrulhar no plástico é super eficiente, porque a massa, ela realmente não vai ressecar. Bom, eu aqui peguei um pedaço de filme e tô simplesmente embrulhando a minha massa. Vou pegar essa massa e vou levar para a geladeira. Depois de descansada, ela tá, vocês vão ver agora, bem mais macia. O descanso realmente é muito importante, porque ela dá uma relaxada na elasticidade que vem com a ativação do glúten da farinha. Para abrir essa massa, eu vou precisar polvilhar a minha bancada levemente com farinha. Polvilhei aqui a minha massa também com um pouco de farinha e agora primeiro eu dou uma apertadinha aqui, ó. Mas eu tô esticando primeiro de um lado, que aí ela dá uma mini descansada. Quanto mais ela der essas mini descansadas, mais eu vou conseguir abrir essa minha massa, né? É importante também, de tempo em tempo, dar uma levantada, porque se ela gruda um pouquinho, com essas levantadas eu já descolo a massa da minha bancada. E ó, eu consigo abrir pra cá e abrir pra lá. Eu vou pegar aquele plástico que estava embrulhando a massa e vou deixar ele aqui no meu cantinho para colocar os pastéis prontos. Os pastéis prontos não devem ficar assim ressecados. Então o ideal é colocar numa assadeira forrada com o plástico, os pastéis prontos por cima, mais um tanto de plástico. Assim eu consigo preparar os pastéis com até 24 horas de antecedência, deixar na geladeira para fritar no momento em que eu quiser. Agora chegou a hora de cortar os meus pastéis no formato desejado. Eu vou cortar meio a olho mesmo,
acertei aqui. O que eu vou fazer com isso? Eu vou ter as minhas tirinhas fritas, doces, mas elas também podem ser salgadas. Essas tirinhas eu vou simplesmente pegar assim e vou fritar. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Eu fiquei com um retângulo bem certinho. Então aqui, por exemplo, eu posso pegar um pastel de carne. Para fazer o meu pastel colar bonitinho, a melhor coisa é pegar um pouquinho de água, sobrou aqui. Eu posso, uma ligeira umedecida na borda, tá? E aí eu venho com essa outra parte da massa e vou dobrar. Super importante é você, com a palma da mão, fazer assim, modelar em volta do recheio. Com isso, na hora que o meu pastel estufar na fritura, ele tem menos chance de arrebentar. Agora eu vou deixar o meu pastel do tamanho que eu quero. Eu vou cortar de novo com a carretilha, ó. Assim eu tenho um pastel bem bonitinho de carne, que eu fiz ele retangular. Com um quadrado de massa que eu posso cortar com a carretilha. Nesse quadrado eu vou fazer um recheio de camarão. Recheio, aqui ele tá bem firme e tem que acreditar que na hora que sai da panela ele tá bem molinho e depois ele endurece. Eu fiz um triângulo. Aqui, ó, vocês estão vendo, eu tô dando uma apertadinha com o dedo simplesmente para garantir que o meu pastel tá bem fechado. Bom, com a minha carretilha, eu vou dar agora aquela cortada para acertar e eu tenho um pastel triangular. O meu outro pastel, eu vou fazer ele redondo, tá? Que vai ficar em formato de meia lua. Cortei a minha massa, aí eu coloco aqui dentro. Por exemplo, aqui eu tô colocando um cubinho de queijo. Desse jeito aqui, com esse apetrichinho, a gente pega, ó, aperta ele bem e abre, ó. Ele já sai todo bonitinho, ó. Agora eu vou fazer um outro, fiz aquele mesmo procedimento. Eu vou pegar um apetrecho que também todo mundo tem em casa, que se chama garfo. Eu simplesmente vou apertar a borda e com isso lacrei o meu recheio aqui dentro. Vou fazer um pastel bem pequenininho, vai, sobremesa mesmo. Posso colocar um cubinho de goiabada e um cubinho de queijo. E aí eu fecho, ó. Enfim, o que eu queria mostrar aqui, justamente isso. 1000 possibilidades de tamanhos, formatos e esses truques da massa. Agora é hora de fritar os meus pastéis. Para fritar, o importante é usar uma frigideira larga, né? Aqui eu tô usando um tachinho de pastel, mas ele não é necessário, mas ajuda. E o óleo, eu tenho mais ou menos aqui uns 900 ml de óleo de girassol. É importante usar um óleo novo, assim ele não tá queimado. O meu primeiro pastel, que é o de carne seca, o que eu vou fazer? Com cuidado, eu deslizo o meu pastel para dentro da panela, tá? E aí eu vou banhar esse pastel com uma escumadeira. Quando tá de bolinha aqui, eu posso virar, ó. Ele tá lindo. Vocês estão vendo que foi um processo ultra rápido. O recheio tá cozido, não precisa acontecer absolutamente nada. Então o meu pastel ficou pronto em segundos. Uma dica super importante. Se você estiver fazendo vários pastéis de uma vez, 2, 3 tipos, você começa pelos recheios que não derretem, deixa o de queijo por último e com isso você vai chegar à mesa com aquele pastel de queijo puxa-puxa. E a última coisa quanto à fritura, é muito importante secar o pastel sobre um papel, que pode ser um papel manteiga como esse ou um papel absorvente tipo papel toalha. Tá na mesa durante essa semana muitas receitas de massa e de recheios de pastel.